Tá me ouvindo aí, Manuel? Maravilha. Tá vendo a tela do meu computador, né? Essa é a nova planilha para a sessão de Nova York, certo? Isso. Faltou aqui ainda. Nova York. No horário atual, Nova York está abrindo às 11h30 e as nossas análises começam ao meio-dia. Okay? Com essa mudança de horário, então teve essa mudança. E aí, quando for no mês que vem, muda o horário no hemisfério norte, e aí as análises passarão a começar às 11 horas da manhã. Beleza? Bom, rapidamente, então, vou explicar qual é a ideia por trás dessa nova planilha. Vou explicar aqui os detalhes e a gente vai ver o que se aplica no dia de hoje. Essa nova planilha, o foco principal dela, o objetivo, é mostrar as características, as ideias por trás desse sistema de negociação da sessão de Nova York, que, logicamente, é diferente da sessão de Londres, da abertura de Londres. Por quê? O objetivo aqui são duas coisas totalmente opostas. Um quer pegar a explosão do mercado e outro quer pegar a canseira do mercado. Ok? Portanto, isso pedia, logicamente, que eu criasse uma planilha nova e diferente para a sessão de Nova York. Bom, aqui primeira coluna a gente pode ver o par. Logicamente, é o número de par de moeda. Né? Vai escrever aqui EURUSD, GBPUSD, qualquer que seja o par que a gente esteja negociando. Segunda coluna que nós temos é o ATR. Qual é o ATR do par nesse dia em questão? Então, por exemplo, se nós estivermos olhando o EURUSD, nós vamos olhar aqui EURUSD, vamos no gráfico diário, aqui no caso está sem o indicador do ATR, mas nós temos o ATR DFX que já mostra isso para a gente. O ATR do EURUSD tem sido de 62 pips. Então, nós vamos aqui, pegamos esse dado, 62, e colocamos na tabela. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, seguir uma linha de raciocínio, euro, USD. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, fora. Tem que aumentar tudo um pouquinho, deixa eu só ajustar isso aqui, que eu não gosto do negócio estar meio mais ou menos. Aqui. Que a gente vai ter. Maravilha. ATR do EURUSD, 62 pips. Movimento do dia. Aqui no indicador ATR DFX, nós temos 30, portanto, o ATR dele tem sido 62 e hoje ele movimentou 30. Lógico, em um caso como esse, eu já nem marco na planilha, mas vamos continuar só para a gente ter uma ideia. Direção. Qual é a direção principal do EURUSD? Nesse caso, especificamente, é a lateralização total, até porque é feriado nos Estados Unidos hoje e o mercado está bastante parado. Okay? Então, nós não temos direção, mas vamos partir da ideia que nós tivéssemos uma direção clara. Então, a gente simplesmente escreve aqui alta, por exemplo, ou baixa. Né? O mercado está na máxima ou na mínima do dia, aqui nós vamos escrever máxima ou mínima. Bastante intuitivo. CF é confluência de fatores. E aqui busca ATR mais SR, ou seja, busca uma confluência do ATR de 100%, ou seja, o ATR é de 62, que tenha dado os 62 pips aqui no movimento do dia, mais um ponto de suporte e resistência em H1, H4 ou diário. Certo? Então, olhando para o EURUSD, vamos ver aqui se temos alguma coisa. Gráfico de uma hora, temos um ponto de resistência aqui em cima. Temos um ponto de suporte aqui embaixo. Fora isso, não tem nada muito mais significativo. Okay?
Mas, quando nós encontramos, imaginamos, por exemplo, aqui no gráfico de uma hora vai ser melhor, que o mercado chega até aqui em cima, até esse nível por aqui, mais ou menos, que foi naturalmente uma zona de suporte, suporte, resistência, suporte, resistência. Se o mercado chegar até aqui em cima, o mercado vai ter dado já os 62 pips do ATR, 62, mais uma zona de resistência no gráfico de uma hora. Ok? Isso é a confluência de fatores, quando nós encontramos uma zona de suporte ou resistência que esteja alinhado com mais de 100% do ATR. E aí nós escrevemos esse número, imaginamos, por exemplo, aqui, 1.0655. Vemos aqui, confluência de fatores, 1.0655. A ideia é comprar ou é vender? Bom, como a direção aqui, nesse caso, marcada aqui nessa coluna, é de alta, e essa estratégia preza por um movimento contrário à direção principal, nós vamos querer vender, que é buy, B de buy e S de sell. Né? Então, nós escrevemos aqui que a ideia principal, dada a direção do mercado até o momento, é de sell, venda. E aqui vou negociar C. Bom, eu gosto muito, isso aqui é a planilha, a coluna principal de toda a planilha, do meu ponto de vista, porque é aqui onde nós determinamos exatamente o que nós vamos fazer em cada uma das situações. Seja compra, seja venda, seja o jeito que for, o formato que for. Ok? Nesse caso, imaginemos, por exemplo, temos uma confluência de fatores no EURUSD? Sim, nós temos, por exemplo, aqui no gráfico de uma hora, essa zona potencial de resistência. Então, é a resistência. Se o mercado chegar até aqui em cima, dentro da nossa janela horária, vai ter movimentado quase 100% do OTR, né? Aí 50 e poucos pips. Mas vamos esticar um pouquinho isso aqui. Imaginemos que seja por aqui, essa zona da resistência aí. Ok? Se o mercado chegar até lá em cima, vai ter movimentado 65 pips. Portanto, essa aqui é uma zona de confluência de fatores. Resistência junto com 100% do OTR, que é 1.0665. Vamos marcar, atualizar aqui, né? 0665. Vou negociar C. Como o preço ainda não chegou lá em cima, o que eu acho que não vai acontecer hoje, mas enfim, como o preço ainda não chegou, vou negociar se o preço tocar na confluência de fatores e cruzar a SMA de 8 mais RSI maior nesse caso, né? Maior do que 40. Parece uma sigla, mas na verdade é. Vou negociar se o preço tocar na confluência de fatores e cruzar a média de 8, de cima para baixo, logicamente, como a gente está querendo vender. A gente está querendo vender porque a direção principal é de alta, e nós vamos querer pegar esse movimento de retração. Então, o preço cruzar a SMA de 8 e o RSI for maior do que 40. Por que maior do que 40? Por causa que o RSI, depois que o preço chegar lá em cima, deixa eu marcar aqui, depois que o preço chegar aqui em cima, bater aqui, e no gráfico de 5 minutos, por exemplo, estando dentro da janela horária, imagina que o mercado sobe, bateu aqui, estando dentro da janela horária, deu um sinal de venda, cruzou a média de 8, de cima para baixo, e o RSI é maior do que 40, no momento da entrada, então nós temos uma entrada ok. Beleza? Se não acontecer isso, nós não temos entrada. Simples assim. Quais são as chances, as possibilidades de que isso aconteça no EURUSD hoje? Muito baixas, quase zero, na verdade. Tá? Por que que eu vejo isso? Porque a partir da situação que o mercado está hoje, eu vejo como bastante improvável, até porque nós temos um feriado nos Estados Unidos, e isso, o mercado fica sem
movimentação, né? Perde bastante volatilidade, boa parte do dinheiro está lá. E se os grandes players dos Estados Unidos não estão no mercado, portanto, nós a gente não tem muito o que fazer, ok? Então, basicamente, a planilha, ela procura mostrar isso para a gente de forma clara e objetiva, qual é a direção principal que nós podemos esperar ou buscar dentro dessas oportunidades. Repetindo, então, para quem chegou aí agora. Primeira coluna, marca o par que eu quero negociar. Segunda coluna, marca qual é o ATR do gráfico diário para esse par. Nesse caso aqui, o USD, 62 pips. Ok? Terceira coluna, marca qual é o movimento do dia no momento da análise. Isso aqui, logicamente, pode movimentar. Se o mercado está aqui, movimentou 30 pips desde esse ponto até aqui, pode ser que até o final da janela ele movimente mais 20. E aí esse número passa a ser 50, por exemplo. Né? Direção. Qual é a direção principal? Direção principal de alta ou de baixa. A gente vai marcar aqui por causa que a ideia principal por trás da estratégia é buscar uma oportunidade contrária à direção principal do dia. Se a direção principal é de alta, nós queremos procurar venda. Se a direção principal do dia é de queda, nós queremos procurar compra. Ok? E aí, a quinta coluna, mínima ou máxima do dia. Está na máxima do dia, né? É importante que esteja na mínima ou na máxima. Se estiver longe, imaginamos que aqui é o começo do dia, aqui é o final. O mercado subiu, desceu, fez isso aqui e está aqui. Aqui ele está longe da mínima e está longe da máxima. Okay? Portanto, não é válido. Confluência de fatores, que é o ATR mais um ponto de suporte, a resistência no gráfico de 1 hora, H1. Gráfico de 4 horas ou gráfico diário. Qual é o nível de preço onde nós temos uma junção, uma confluência entre compradores e vendedores, ou uma confluência entre 100% do ATR mais um ponto de suporte e de resistência no gráfico de 1 hora, 4 horas ou diário. Aí a gente marca o preço. A ideia principal, qual é a ideia principal? Vender, já que a direção principal aqui é de alta, e eu vou negociar se o preço tocar na confluência de fatores e a partir daí cruzar a média de 8 de cima para baixo e o RSI for maior do que 40. FV, como sempre, desde o modelo passado, é frequência de verificação. Nesse caso, como a gente negocia quase que exclusivamente no gráfico de 5 minutos, portanto, é a cada 5 minutos dar uma olhadinha. Ficou claro, pessoal? Entenderam os detalhes de como funciona a estratégia, de como funciona a planilha? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Será que eu estou falando sozinho? Bom, de qualquer forma, esse vídeo está sendo gravado, depois basta ver. Bom, conforme eu falei na estratégia, no desenvolvimento, a ideia é negociar nos pares que tem o dólar. Okay? Pode ser negociado em outros pares? Sim, mas não recomendo por causa que aqui o grande volume está nos pares que tem o dólar. Okay? Especificamente, hoje nós temos feriado nos Estados Unidos e o mercado está muito parado. Vamos ver então a TR dos pares, uma vez que já expliquei aí o funcionamento da planilha. EURUSD, hoje, movimentou 48%. Como é feriado nos Estados Unidos, a chance é bastante alta de que o mercado continue lateralizado como já esteve. Como nós não temos uma direção, portanto, também está fora. Ok? GBP-USD, hoje movimentou 96%. É um dos que chegou mais próximo de 100. O ATR dele é 78
e hoje ele movimentou 74. Faltou 4 pips. Beleza. Essa é a máxima e essa é a mínima do dia, praticamente. Ok? Tem chance de que o mercado continue fazendo movimento de alta e vá testar? Sim, tem chance. Podemos marcar algum ponto de suporte e resistência no gráfico de uma hora? Bom, gráfico de uma hora, temos essa linha de tendência de baixa por aqui. Onde, se o mercado chegar aqui em cima, pode significar para a gente uma boa oportunidade de negociação, desde que isso aconteça dentro da faixa azul. Okay? Então, para mim, é imprescindível que o mercado chegue aqui em cima por volta de 1,2490. Então, EURUSD eu vou tirar. GBP USD. O ATR dele é de 78 pips. Hoje, movimentou 74. Qual a direção? A direção do GBP/USD é de alta, que a gente pode ver que existe uma direção aí, alta. Está na máxima ou na mínima do dia? Na verdade, nesse exato momento, nenhum dos dois. Mas, se ele chegar até na confluência de fatores em 1,2490, vai estar na máxima, ok? Com confluência de fatores, que é a união, aonde que o mercado vai conseguir completar os 78 pips? Vai conseguir completar mais ou menos por aqui. 78 pips, certo? Portanto, eu junto a linha de tendência de baixa no gráfico de uma hora, mais o 100% da TR, vai dar para mim em 1,2490. 24,90. A ideia é comprar ou vender? Vender, S de sell. E eu vou negociar se o preço tocar na confluência de fatores, ou seja, se o preço subir até 1,2490, que é a confluência de fatores, entre o ATR mais resistência, e cruzar a média de 8 de cima para baixo, logicamente, mais o RSI for maior do que 40. Ou seja, o que eu estou esperando é que o mercado faça o seguinte: toque aqui, a partir daqui cruza a média de 8, logicamente dentro dessa janela de tempo, né? E cruze a média de 8 de cima para baixo, o RSI seja maior do que 40. Se for menor do que 40, não tem oportunidade. Take de 1 para 1, stop acima da máxima, 2 pips acima da máxima, take de 1 para 1, trading de 70%. Fator de verificação, 5 minutos. A cada 5 minutos, dar uma olhadinha. É basicamente o que eu procuro. Tá claro para vocês até agora? Tá, né? Sim. Tem som, Pedro? Deixa eu escrever aqui. Sim. Tem som. Bom, continuando, o SDJPY tem movimentado uma média de 83 e hoje movimentou 45. Não tenho esperança de que ele vá buscar 83, por isso não vou nem marcar na planilha. Okay? O SDCAD tem movimentado 57 e hoje ele movimentou 45, falta 12 pips. Mas o dia está direcional? Não. A gente pode observar, tivemos aqui uma direção, a direção está um pouco clara, mas ele está longe da máxima e longe da mínima, portanto está fora também. Okay? É importante que quando começar a janela, que ele esteja direcional e bastante claro, próximo da máxima e da mínima. ALDO-USD, 61%, tem movimentado a TR de 51 e hoje movimentou 31, falta 30 pips. Já passou a abertura de Londres, já passou um monte de coisa e o mercado não se movimentou, portanto eu não espero nada do ALDO-USD. NZD-USD, 45%, ou seja, o ATR dele é 47 e hoje movimentou 21. 45% é menos da metade. Totalmente fora de cogitação. Não me interessa negociar esse par. Particularmente, não acredito que o mercado vá movimentar os 26 pips que faltam, né, para completar o 47. E como a TR é importante para mim, essa estratégia, portanto, está fora. Tem que dar mais de 100%.
Ixi, agora eu não consigo te dar sugestão, Pedro. Agora eu não vou conseguir responder. O SDCHF, depois eu mando um e-mail para ele. O SDCHF, 62%, costuma movimentar 54% nos últimos dias e hoje movimentou 33,4%. Portanto, está fora. Okay? Pode ser que ele ainda continue se movimentando, é provável, mas também podemos observar como o mercado está absolutamente lateralizado, sem uma direção. Bom, segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, não se pode esperar muita coisa além disso. A única parte que está aqui mais ou menos é o GBP/USD, caso ele continue subindo até aqui em cima, que eu também acho pouco provável de acontecer, mas tem essa possibilidade. Se o mercado continuar subindo, tocar aqui, por exemplo, der o cruzamento da média de 8, pode ser uma boa oportunidade de negociação. Eu peguei mais alguns pares aqui, para ver se tinha alguma oportunidade, né? Até pares que não tem dólar, para ver se a gente tem alguma coisa mais específica, mas aparentemente não tem nada. Euro-GBP movimentou uma média de 77% hoje, que é muito pouco. Euro-JPY tem movimentado uma média de 69 e hoje movimentou 53, portanto também está fora, o mercado está bem lateralizado. E por aí vamos. GBP/JPY está um pouco próximo da máxima, chegou, faltou 5 pips aí para dar 100% do ATR, mas agora ele está bastante longe, 22, 23 pips da máxima do dia, portanto também está fora. Normalmente eu não negocio esses pares, tá? Que não tem o dólar, mas apenas para a gente ver aí como que um feriado nos Estados Unidos pode causar uma volatilidade tão grande no mercado. GBP/CHF lateralizado também, deu 99% da TR, mas está longe da máxima, 23 pips da máxima, e aqui 50 da mínima. Portanto, basicamente, para hoje é isso que eu estou acompanhando. Okay? CAD/JPY também está lateralizado e todos os demais pares aí que a gente tem. O único que tinha visto algum aqui, acho que era o GBP-CAD. GBP-CAD deu 118% do ATR. Foi o único que passou de 100, de todos que eu vi hoje. Tá? Zona de resistência. Temos uma zona de resistência por aqui que o mercado rompeu por lá de cima. Passou por lá de cima dessa zona de resistência. Tem chance de dar oportunidade de venda? Tem mais ou menos, tá? Porque ele passou aqui a zona de resistência em vários pips. Agora está para o lado de baixo, né? O cruzamento da média aconteceu 5 minutos antes do começo da nossa sessão. E o mercado andou um pouquinho, mas, conforme eu já falei, é um par que não tem o dólar, tem uma tendência de alta e eu estou fora. Pessoal, ficou claro para vocês a ideia, o processo aí, a planilha, enfim, tudo que foi explicado hoje? Alguém tem alguma dúvida, comentário, alguma pergunta, algo não ficou claro? Tudo ok, maravilha. Bom, Marconi, dentro de alguns minutos, eu vou colocar o vídeo no YouTube, aí eu mando o vídeo, porque tem uma explicaçãozinha detalhada aqui, e aí a gravação vai ficar legal. Beleza? Então é basicamente isso. Acredito que para amanhã a gente vai ter melhores oportunidades. Amanhã, terça-feira, o mercado costuma se movimentar pouco mesmo na segunda, isso é normal. Mas aí, amanhã, no mesmo horário, meio-dia, tá, pessoal? Devido à mudança
de horário que nós tivemos agora, final de semana, então é meio-dia, e quando for em março a gente começa às 11 horas da manhã. Beleza? Um abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e espero ver vocês amanhã. Um abraço e até mais.